Oi, gente, tudo bom? Vamos falar dos filmes e séries de junho. E vou começar falando da série, porque eu só li é ótimo. Eu vou começar falando da série, porque eu só vi uma série este mês de junho, que foi Dark. Se vocês se lembram, eu comecei a assistir Dark em maio, mas eu parei, e aí quando foi por volta do dia 15 mais ou menos de junho, eu peguei e maratonei as 2 primeiras temporadas de Dark pra assistir no dia 27 a terceira temporada. E eu fiz maratona da terceira temporada, então foi simplesmente uma experiência incrível. Bom, o que dizer de Dark? Dark foi uma série que começou já deixando muito claro que seriam 3 ciclos, então seriam 3 temporadas e seriam 3 anos, e foi exatamente isso que aconteceu. Não tem renovação, não tem quarta temporada, a história acabou. Em Dark, a gente acompanha uma história que não é linear. A gente tem umas quebras de paradigmas na nossa vida, que a gente tem o costume de acreditar que o que aconteceu ontem aconteceu e não tem influência sobre o que aconteceu anteontem, né? E o que aconteceu anteontem não tem influência sobre o que aconteceu mais atrás ainda e não tem influência sobre o nosso futuro direto, né? Mas, na realidade, tudo o que acontece em Dark é um ciclo. Então, basicamente é o seguinte: hoje eu tô aqui com você, conversando com vocês, mas aí eu descubro, né, que daqui, sei lá, um ano vai ter alguma coisa que eu quero muito fazer. Então, dessa forma, o meu passado, o meu futuro vai influenciar o meu passado. Então, basicamente, Dark faz com que a gente pare de pensar de forma linear e a gente comece a pensar em um ciclo. Então tudo está conectado, tudo está ligado. Então a gente tem a primeira temporada. Na primeira temporada a gente começa em Winden em 21 de junho de 2019, que é quando o Mikael Kahnwald ele se suicida e deixa uma carta para ser aberta no dia 4 de novembro de 2019, às 22 horas e alguns minutos, que não é para ser aberta e nem lida antes. A nossa história para, então a gente tem 4 meses de lapso e a gente volta em final de outubro, começo de novembro, e aí a gente vai ter o sumiço do Mikael Nielsen. Ele simplesmente desaparece. E aí a gente vai ler essa carta, né? A mãe do Michael abre essa carta e a gente vai ler essa carta vai parar na mão do Jonas, que é o filho do Michael Kahnwald. E aí a gente descobre para onde o Mikael foi. O Mikael volta para 1986. Mas como? Né? Basicamente essa é a pergunta que todo mundo faz. Winden ela tem uma estrutura de cavernas subterrâneas e dentro de uma dessas cavernas existe um portal que te leva para 3 tempos distintos. Então a gente tem 2019, 1986 e 1953. E todos esses tempos acontecem na mesma frequência e ao mesmo tempo. Então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Basicamente, se você virar para um lado, você vai para um ano, e se ele vai virar para o outro, você vai para outro ano, e se você continuar em frente, você vai para outro ano. Beleza? É assim que funciona. E aí a gente vai conhecer o Stranger, que aparentemente é o Jonas, e ele vai contar para o Jonas novo tudo aquilo que vai acontecer se ele tentar tirar o Mikael de 1986 e trazê-lo de volta. Basicamente, se isso acontecer, ele não vai existir. Ou seja, Mikael, na verdade, é Michael Kahnwald. Louco. Mas as coisas todas pioram, né? E eu não vou dar spoiler nenhum da terceira temporada pra vocês, fiquem tranquilos. Tudo que eu tô falando é primeira e segunda temporada. Aí as coisas ficam um pouco piores quando a gente descobre a ligação de uma policial, a Charlotte, com o resto desse ciclo todo. E a importância e a relevância dela com esse ciclo. E tudo o que acontece por causa dela. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Essa série é uma série que deve ser vista com muito cuidado, com muita cautela e prestando muita atenção, porque não é uma série que dá pra você colocar no computador, ou na TV, ou no celular, aonde for, e prestar atenção em outra coisa, tá? Primeiro, eu recomendo que assista em alemão. Ah, mas eu não entendo alemão. Vocês vão perceber que muitas coisas vocês entendem por causa do inglês. A raiz do alemão é a mesma raiz do inglês. Então, algumas coisas você vai entender. E além do que, você não vira uma pessoa daquelas chatas que fala que não é Jonas, é Jonas. Não, é Jonas, o nome dele. É Jonas porque em alemão é Jonas.
E aí a gente vai acompanhar toda essa jornada do Jonas para tentar quebrar esse ciclo, para tentar salvar as pessoas que ele perde, para tentar reverter tudo o que aconteceu, mesmo que para isso ele tenha que deixar de existir. E a gente fica nesse ciclo constante. E aí a gente tem uma personagem maravilhosa, que é a Cláudia, que ela é uma pessoa extremamente inteligente. Ela é de 1953 originalmente, e ela é extremamente inteligente e ela consegue entender o que deve ser feito para que esse nó seja rompido, para que as coisas voltem a caminhar como deveriam. Gente, eu vou falar a vocês que eu terminei a terceira temporada literalmente em posição fetal, de tanto que eu chorei no último episódio. Quando tudo fez 100% de sentido na minha cabeça, que eu consegui entender que tudo é uma coisa só, que tudo tá ligado, que não existe diferença entre as coisas que estão acontecendo. Olha, gente, foi muito bom. Foi muito bom. Foi, assim, algo que foi simplesmente surreal. Foi uma experiência única. Eu acordei às 3h30 da manhã do dia 27 e eu fui dormir às 1h da manhã do dia 28. Pra poder assistir tudo, pra poder entender tudo, pra poder... Assistam. Eu só digo uma coisa pra todo mundo. Assista Dark. Todo mundo fala que Dark é muito difícil de entender, mas se você estiver prestando atenção, a própria série te dá as respostas que você precisa pra entender. Ela não esconde nenhum segredo de você, ela te dá todas as dicas e tá ali na sua cara e você às vezes deixa passar. Reassistir as 2 primeiras temporadas para assistir a terceira foi a melhor escolha que eu fiz, porque algumas coisas eu tinha deixado passar e eu entendi o mecanismo da série. Então, nada é irrelevante dentro daquela série, sejam as falas dos personagens, sejam os próprios personagens, ou seja, o cenário. Tudo é relevante. Tudo tem um motivo de estar ali daquela maneira. Então, gente, é de um brilhantismo absurdo, de verdade. Mas chega, senão eu vou contar spoiler. E aí vamos falar dos filmes que eu assisti. Eu assisti Velocidade Máxima, o primeiro, com a Sandra Bullock e o Ken Reeves, novinho, e eu amei assistir novamente. Foi muito bom. Aí depois eu assisti o Círculo, que é com a... Esqueci o nome dela. Com a atriz que faz a Hermione Granger. Esqueci o nome. Bom, com a atriz que faz a Hermione Granger, e ela começa a trabalhar numa empresa de tecnologia que se chama O Círculo, e a gente começa a ver que algumas coisas ali são muito estranhas. Muito, muito, muito fora do que a gente considera normal na vida. Aí depois eu assisti o live action da Bela e a Fera, que pra mim é perfeito. Eu sou apaixonada pela Bela e a Fera. Me julguem, façam o que vocês quiserem, mas meu sonho é a biblioteca do Castelo da Fera, certo? Aí eu assisti os 3 filmes de Volta para o Futuro e... como é bom. É bom, mas depois que você assiste Dark, a sua concepção de viagem no tempo muda completamente. E o último filme que eu assisti foram 12 Homens e uma Sentença, que é um filme que é... Gente, vocês não fazem ideia de como esse filme é bom. Esse filme a gente vai ter exatamente 12 personagens. O cenário consiste em uma mesa com 12 cadeiras dentro de uma sala e um banheiro. É isso que a gente tem. E esses 12 homens vão decidir o futuro de um garoto de 18 anos que está sendo acusado de matar o seu pai. Eles são os jurados dessa história. Meu Deus. A gente não tem a introdução na corte, a gente não tem o julgamento, a gente não tem nada, a gente tem apenas o que esses 12 homens vão contar pra gente. E vale muito a pena. Vocês não imaginam o quanto vale a pena. E eu assisti mais um filme, que eu tinha esquecido, que é The Room, na Prime Video, que eu acho que foi o quarto, ou a sala, alguma coisa assim. É um casal que muda pra uma casa, né, no interior de Nova York. Ele é artista, ela é tradutora, e eles mudam pra aquela casa e descobrem que aconteceu um assassinato naquela casa. Um pouco depois que eles mudaram, ali um eletricista conta pra eles. Mas eles também descobrem a existência de um quarto. Esse quarto, ele consegue materializar pra você tudo aquilo que você deseja, tudo que você deseja mesmo. Sem limites, tá? Mas tem um negócio
nada pode sair de dentro da casa. Então você pede as coisas e as coisas não podem sair de dentro da casa, entendeu? Beleza. E, gente, vou falar assim pra vocês um negócio. No começo eu achei o filme bem bobo, depois ficou muito legal, muito legal. E o final, todo o esquema que eles montam pra conseguir sair desse looping, né? Valeu muito a pena, tá? Eu vi muita gente falando mais ou menos desse filme, mas eu curti. Eu achei bem interessante, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo.